Fala, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma aulinha, galera? Vamos na nossa maratona de economia. Vamos falar sobre a parte 3, né? Vamos continuar falando sobre Banco Central, beleza? A gente continua falando sobre esse gigante aí, né? Da nossa nação, um cara que tem a grana, que tem dinheiro, né? Para emprestar, para dar não dá, mas para vender ele vende bastante, né? E custa caro, hein? Tá? Hoje nós vamos continuar falando sobre o banco, né? Na outra aula nós falamos aí como ele determina os juros, né? Básico da economia, como ele faz a intermediação entre os bancos, as negociações ali de taxas de juros, né? E outras coisas mais. A gente está conhecendo um pouco do Banco Central, beleza? Galera, lembrando que aqui a linguagem é bem simples, clara e direto ao ponto, beleza? Não é papo de economês, não é aquela situação de falar bonito, falar alguma coisa linda, né? Mas a gente está indo trazendo essas informações ao nível ali que todo mundo entenda, que seja rápido o entendimento, beleza? Não estou aqui querendo levar ninguém a ser um expert em Banco Central, em economia, tá bom? Simplesmente abrir a mente da galera sobre economia, tá bom? Esse é o meu papo, essa é a minha ideia, trazendo esses ensinamentos aí, beleza? Vamos falar um pouco aí sobre Selic, né? Essa mega operações de empréstimos entre bancos acontecem todos os dias, tá? A gente estava falando isso lá no finalzinho, né? Que o banco era responsável pela Selic, né? E o que ela é? A taxa básica de juros do nosso Brasil, beleza? Então ela é praticamente um pregão, tá? Como funciona? Essa taxa é viva, ela funciona o dia inteiro, galera. O Banco Central movimenta o dia inteiro essa taxa, tá? Então é praticamente um pregão, como eu estava falando. Quem não está dando empréstimo está recebendo, ninguém fica de fora, porque o dinheiro é líquido e certo, beleza? Então mais à frente a gente vai falar sobre o que é a Selic. Só estou dando essa ideia aí que a gente tem uma continuação do dia anterior, né? Da aula anterior, melhor dizendo. Então, a gente está falando um pouco sobre essas ferramentas que o Banco Central utiliza para controlar e movimentar a nossa economia, tá? Para que ele não fique estagnada, para que ela não fique tanto para cima como explodir, né? E explodiu taxa de juros, foi para o espaço. Desceu também, dá problema. Então, o Banco Central tem que manter esse equilíbrio. E ele é o responsável principal por isso, tá bom? Então, falando sobre os empréstimos, falando sobre essas negociações de bancos, a gente daqui a pouco também vai estar falando sobre depósitos interbancários, que é justamente essas negociações que os bancos fazem, tá? A galera sempre me pergunta, overnight, teve até aluno me perguntando no fechamento de mercado o que é overnight, então a gente explicou, mas eu falei, cara, calma que a gente vai ter uma aulinha sobre isso, vai ser bem interessante. Então, chegou a hora aí, ó, isso chama-se overnight, porque o banco empresta em um dia, né, para pegar ele de volta esses juros no dia seguinte, tá? Então quer dizer, é como se fosse a madrugada estivesse movimentando a grana ali, né? E aí a galera fala em overnight, tá? Isso era muito falado, né, galera? Isso é muito antigo, galera aí de tempos há 20 anos atrás você não ouvia falar em Selic, você ouvia falar em overnight, tá? Então o overnight é um termo que saiu de moda, né, e entrou a Selic, tá? Entrou a Selic no lugar dela. Aí eu fiz uma comparação aqui, ó, da expressão maremoto. Quando o cara fala assim, teve um maremoto. Hoje não é mais maremoto, a galera hoje fala em tsunami, tá? Então essas palavras elas vão sumindo, né? Essa linguagem vai mudando a cada ano que passa, a cada período, a cada década, e aí você vai familiarizando. Então a galera aí dos 40, dos 50, já ouviram falar muito em overnight, que antigamente a gente fala assim, está no overnight, você pegava o dinheiro, você conseguia fazer aplicações, né, de um dia para o outro dentro de um banco, gerando muito lucro, ou gerando um lucro maior do que a poupança. Então, normalmente, quem faz isso, quem sempre fazia isso, eram os gerentes de bancos, faziam até, de repente, sem a própria ideia, sem um cliente ter a própria ideia que o dinheiro dele está parado lá, está paralisado, mais nada. Quem está trabalhando no overnight é sempre os bancos, tá bom? Então a gente fica antenado na situação. Então o overnight se tornou a taxa de juro, né, Selic, que a gente conhece, tá? E ela é até mais precisa, por quê? Porque Selic é a sigla do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Isso na verdade, é um programa de computador, galera, que ele fica ali movimentando o juro constantemente, diariamente, minuto a minuto. Então essa taxa sobe e desce, ela fica flutuando dentro daquele padrão que a gente está determinado, né? Que a Selic determinou
mais à frente a gente vai falar sobre Copom, tá? Onde o Copom determinou essa taxa, então ela é flutuante, ela não é uma coisa fixa, todos os dias ela muda, tá? Então ela indica qual é o preço que os bancos estão pagando pelo dinheiro que vão emprestar depois, então esse é o custo financeiro para os bancos, tá bom? E aí, por exemplo, se esse preço for de 2% ao ano, estava até agora há pouco, agora nós estamos a 2,75%, né? Nenhuma taxa no mercado vai ser menor que essa, senão o banco não lucra, o banco não ganha dinheiro. O negócio dele é pegar 2 e vender por 4, certo? Vender por 5, que aí ele está ganhando muito dinheiro. E eu comentei sobre isso, a gente chama isso de spread bancário, beleza? Se ele pular de 3, 4%, as taxas de financiamento subirão juntos, tá? Então, por isso que você vai ver uma condição, hoje o carro, eu vou financiar um carro, aí você vai lá e faz a taxa. Pô, achei legal. Na semana seguinte, de repente, não é a mesma taxa, já é uma taxa maior. Por quê? Ele é obrigado a acompanhar. Então, essa taxa é flutuante dentro, é claro, de um padrão, né, de movimentação ali para ele ali, tá bom? Então, os carros e imóveis financiados ficam automaticamente mais caros. E, às vezes, você pensa até 3 vezes em não comprar um carro, né? Fala, pô, vale a pena comprar ou não? Né? Vale a pena comprar um imóvel? Muita gente, às vezes, usa essa, né, essa ideia de repente, será que está caro? Será que está barato? Mas muitos também nem percebem isso, vão lá e compram, tá nem aí, né? Então, depois, quando chega em casa, passa o carnezão lá e vai começar a fazer conta, fala, meu Deus, eu paguei muito caro e tal. E aí já era, aí já não tem mais jeito. Os bancos agradecem, né? Então, os bancos são entidades privadas, então o que eles cobram de juro entre si é problema deles, tá? O Banco Central não pode intervir nessa situação. Se o Itaú quiser dar dinheiro de graça para o Bradesco, é problema dele. Se o Bradesco não pagar também, ele tem como receber, né? Lembra que eu falei lá atrás, né, que eles têm um depósito, eles têm uma poupança no Banco Central que é liquidez, é líquido e certo. Pegou e tomou o dinheiro, né? Então, não tem prejuízo, tá? Então, eles que são grandes que se entendam, o governo também não tem poder para determinar essa taxa de juro, né? Por decreto, não pode fazer isso, tá? Então, fica aí as situações de negociação, tá? Procura e demanda, né, galera? Então, está na mão dos banqueiros decidir algo tão importante? Também não, né? Teoricamente, eles decidem, mas teoricamente, por um lado sim e por outro não. Por quê? Porque o Banco Central, ele tipo assim, ele não coloca um revólver, né? Eu coloquei até uma brincadeira, ele não coloca um revólver na cabeça do cara e diz, meu irmão, vou te obrigar a ser taxa de juros X. Não. Só que ele faz isso todos os dias, tá? E como é que ele faz isso? Na próxima aula você vai ficar sabendo, né? Eu só posso contar na próxima aula, galera, tá? Isso é papo para outra aula. E aí a gente vai falar como o Banco Central faz isso. Ele faz isso todos os dias, né? Aquela situação que a gente escuta lá, vou adiantar um pouquinho, porque a galera é curiosa e eu gosto de contar, né? Então é assim, você tem um swap cambial, você vê o Banco Central entrou no overnight e pegou não sei quanto de dinheiro, tomou não sei quanto, emprestou. O que ele faz? Ele dá liquidez ao mercado dessa forma. Quando as taxas de juros vão subindo, o que ele faz? Enfia dinheiro no banco, porque se torna barato o juro. Quanto mais dinheiro tem à disposição dos bancos, mais barato vai ficar a taxa de juros. Quanto menos dinheiro tiver, mais alta a taxa vai ficar. Aí o Banco Central fica de olho. Então ele fica fazendo esse joguinho, né? O Tom Jerry aí, essa briga de cão e gato, naquela situação ali da taxa de juros, beleza? Bom, isso é papo para a próxima aula aí. A gente vai estar falando como o Banco Central estimula a economia, tá? Ele faz esse trabalho dentro do dia a dia e ele só pensa nisso o dia inteiro, 24 horas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Já falo novamente, passa isso aí para os amigos que ficam perguntando o que é economia. Às vezes vocês estão fazendo investimentos dentro da bolsa, o cara fala assim, pô, mas coisa de maluco, você nem sabe o que é economia, como é que funciona. Então, galera, manda isso aí, manda para a família, manda para os amigos, fala, cara, estou fazendo um trabalho estou estudando sobre economia e tal. Lá a minha escola, onde eu aprendi sobre bolsa de valores, tá dando algumas dicas aí sobre economia. Pega aí, pega essas informações aí que de repente é interessante, é importante e passa para a galera, galera. Tá bom? Isso vai ficar no nosso canal do YouTube aí à vontade para vocês estudarem. Isso eu estou falando, é uma maratona. Pega isso no final de semana, estuda, para vocês terem conhecimento do que está falando, que de repente quando vocês começarem a falar com a rodinha de amigos de vocês sobre economia, os caras vão fazer, opa, esse cara tá diferente.
né, vão começar a prestar atenção no que você está falando. Beleza? Entendimento, né? E isso nunca é demais, né, galera? Tá? Conhecimento é muito importante. Essa é a melhor moeda que você vai ter, né? Conhecimento, tá? Porque o conhecimento vai gerar riqueza. Sim, vai gerar riqueza, sim. Tá bom? Fique tranquilo. Bom, até lá na próxima aula que a gente vai vir aí com a parte 4, galera, falando sobre como a economia é estimulada pelo Banco Central. Beleza? Espero vocês lá. Um abração para vocês aí. Tchau, tchau, galera.